Irmãos queridos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu lhes trago um abraço da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados e eu estou muito feliz por esta oportunidade. Já tem alguns anos que nós tentamos e nem sempre foi possível, muito embora eu tenha estado aqui nas primeiras conferências, lá em alguns anos atrás. Então, para mim é sempre bom voltar a esta igreja, rever alguns amigos, encontrar colegas de ministério e celebrar a Deus com vocês. Se tem coisa melhor na vida, eu desconheço, do que estar no santo ajuntamento do Senhor. É claro que o domingo é especial, irmãos. Domingo é o dia do Senhor e é o dia que Ele separou para a sua adoração e nos convoca para fazer isso como povo de Deus. Mas Sérgio disse bem ao início, que um evento como este tem esta característica de reunir igrejas, congregações, denominações até. Eu vejo os betelinos entre nós e é possível que tenhamos aqui outras denominações representadas. Bem ao estilo do que vamos fazer no céu. Então, que o Senhor seja glorificado, que se agrade do que estamos fazendo e que por pura graça, como orou o pastor Cláudio, que Ele fale aos nossos corações na palavra esta noite. Vamos abrir o texto sagrado? Queria que você abrisse comigo na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Eu quero atender ao tema que me foi proposto, sem usar o texto de Gálatas. Eu tenho a impressão que o pastor André Luiz vai usar o texto de Gálatas. Ele me mandou mensagem perguntando se eu ia pregar no texto, e eu disse, pode ficar à vontade, irmão. Eu vou expor 2 versos de Romanos. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Embora não seja o texto que foi usado por base para a conferência, mas é um texto correlato que tem tudo a ver com a proposta do nosso encontro. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Filhos crescem, irmãos. Filhos tornam-se adultos. Filhos deixam a casa dos pais. Já aconteceu, pai? Mãe. Foi difícil para você? Como você sobreviveu? E o que disse quando a hora chegou? O que você pediu ao filho, à filha? Ou o que você vai pedir quando a hora de partir chegar? Já pensou sobre isso? Nunca pensou? Pensou muito e não chegou a uma conclusão? Me permita lhe sugerir o santo pedido de Romanos 12, versos 1 e 2. Vamos ler o texto? A palavra do Senhor nos diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Que o Espírito nos fale
poderosamente nela nesta noite. O apóstolo Paulo geralmente divide suas cartas em duas partes: doutrina e ética, ou exposição e aplicação, ou crença e conduta. Essa virada, no caso de Romanos, se dá no capítulo 12. Certo comentarista escreve: aqui Paulo passa da declaração, aquele que pela fé é justo, para o seu corolário, ele viverá. Além disso, o que apresenta aos seus leitores aqui não é apenas uma ética individual ou pessoal. Sua preocupação nesta segunda grande metade da carta é retratar o que caracteriza o povo de Deus como um todo. E ele começa esta sessão prática com um pedido. O apóstolo faz um santo pedido aos leitores de Romanos: se ofereçam a Deus como sacrifício. Renan, o que significa? E mais do que isso, como podemos atender ao santo pedido de Romanos 12, versos 1 e 2? Eu quero começar, irmãos, com o que chamei de o fundamento do santo pedido de Paulo. Volto para o texto outra vez, verso 1, parte A. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço. As 3 vírgulas que antecedem o verbo pedir estão aqui para desacelerar a leitura, bem como para preparar o leitor para o santo pedido do apóstolo. E elas fazem isso separando 3 palavras importantes: portanto, irmãos e misericórdias. Portanto, é uma conjunção de conclusão. E como observa o Dr. R.C. Sproul, todas as vezes que vemos a palavra portanto na Escritura, nossa atenção deve ser aguçada, porque estamos nos aproximando da síntese da questão. Sim, portanto, aqui é o que liga as 2 partes mencionadas antes. Depois de 11 capítulos de doutrinação sobre o Evangelho, o apóstolo finalmente chega à exortação por causa do Evangelho. Irmãos são os leitores da carta. O mais importante não é mais se são judeus ou gentios, romanos ou israelitas. A distinção entre os ramos naturais e os ramos enxertados por causa do Evangelho ficou em segundo plano. Agora, todos os crentes, independentemente de sua origem étnica, são membros de uma única e internacional família, o povo de Deus espalhado pela face da terra. É para estes que o apóstolo vai fazer um santo pedido. Mas como aconteceu, gente? Como foi que judeus e gentios tornaram-se membros de uma só família? A resposta está na 3ª palavra que eu destaquei: misericórdias. A palavra está no plural, pois reflete as muitas e variadas manifestações da misericórdia de Deus. Nós podemos dizer que o apóstolo Paulo passou 11 capítulos falando das misericórdias de Deus.
para ficar só com os capítulos imediatamente anteriores, o 9:16 declara, portanto, isso não depende do desejo ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus. E o 11:32 ensina, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Todos, leia, judeus e gentios. O evangelho sobre o qual Paulo discursou tão bem na sessão doutrinária é a demonstração da misericórdia de Deus na salvação de pecadores indignos e incapazes de salvar a si mesmos. E é sobre esta misericórdia que o apóstolo sobe como fundamento para fazer seu santo pedido. Mas eu te pergunto, por quê? Por que devemos nos entregar a Deus como sacrifícios? Por que devemos atender ao pedido do apóstolo? Qual é o fundamento, irmãos? Algumas pessoas querem se oferecer a Deus para ganhar as ofertas de Deus. Eu vou obedecer, eu vou ser santo, eu vou me oferecer a Deus para ser abençoado por Deus com o que realmente quero. Se a bênção não vem, ou se parece tardar, as pessoas acabam desistindo de Deus. Outras pessoas querem se oferecer a Deus por medo. A lógica é: eu vou obedecer a Deus, eu vou ser santo, eu vou me entregar a Deus para não ser punido por Ele. E aí, quando alguma coisa ruim acontece, a pessoa pensa: será que eu não obedeci o suficiente? Será que Deus ainda me ama? Será que eu posso perder a salvação, irmãos queridos? Esse não é o fundamento da vida cristã. O fundamento do santo pedido do apóstolo não é a minha obediência, nem a sua barganha. Não é o que eu fiz ou você deixou de fazer. O fundamento do pedido de Paulo, o fundamento da vida cristã são as incontáveis misericórdias de Deus. Por que se oferecer a Ele como sacrifício? Por que obedecer a sua lei? Por que levar uma vida que glorifica o nome dEle e não o seu? Nossa maior motivação não pode ser o medo de perder a salvação. Não podem ser as bênçãos horizontais de Deus. Nossa maior motivação tem que ser sempre a misericórdia de Deus. A lógica não é: eu tenho medo, logo obedeço. Eu quero as bênçãos, logo me entrego como sacrifício. Não. A lógica é: eu estava perdido. E por misericórdia, Deus me procurou e encontrou. Eu estava morto. E por misericórdia, Deus me deu vida. Eu era condenado ao inferno por meus próprios pecados. E por misericórdia, sem que eu o merecesse, Deus me salvou por meio do sacrifício de seu Filho. É assim que você crê também?
Então eu quero te convidar nesta conferência a construir toda a sua vida sobre o fundamento da misericórdia de Deus. Porque ser um marido fiel e provedor? Por que ser uma esposa amorosa e dedicada? Por que ser um filho obediente e disciplinado? Por que ser um estudante, um trabalhador dedicado, comprometido? Por que ser um crente santo, piedoso? A resposta não pode ser igual à dos não crentes. Eu quero tudo isso para ser bem visto pelo mundo. Eu quero tudo isso para ser aplaudido como uma pessoa boa. Não, irmãos. A resposta tem que ser: eu quero isso, porque Deus primeiro teve misericórdia de mim. Porque Deus teve misericórdia de mim, agora, como resposta, eu quero viver para glorificá-lo. Porque Ele me amou primeiro, agora, em resposta, eu quero amá-lo e servi-lo em tudo. Entenda, nosso cristianismo não pode ser resumido a uma lista de faça e não faça. Nosso cristianismo, irmãos, precisa ser feito por uma lista de respostas que damos às infindáveis misericórdias de Deus. Esse é o fundamento do santo pedido do apóstolo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço, ofereçam-se a Ele. Mas o que significa? Consideremos agora a natureza do santo pedido de Romanos 12. Verso 1 agora por inteiro. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço. O que Paulo pede? Que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ofereçam sacrifício. Essa é a linguagem de culto do Antigo Testamento. Os crentes adoravam a Deus desde o começo de Gênesis, com Adão e sua família, até os dias de Jesus no templo de Jerusalém, por meio de sacrifícios de animais, os quais apontavam para o fato perturbador do pecado. O pecado exigia punição. E o sacrifício de um animal revelava a disposição de Deus de aceitar um substituto no lugar do pecador. Contudo, irmãos, todos sabiam, como Hebreus 10:4 deixa claro, que é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Os sacrifícios do Antigo Testamento, todos os sacrifícios de animais, portanto, apontavam para Cristo, a oferta final e perfeita pelo pecado. Hebreus 10:12 registra quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então vejam, o apóstolo Paulo está nos pedindo uma espécie de culto,
que não é necessariamente igual em tudo ao culto do Antigo Testamento. Por que não? Porque o preço do pecado foi cabalmente pago no sacrifício único e suficiente de Cristo Jesus. Ainda assim, e tendo por fundamento o sacrifício de Cristo, a maior manifestação da misericórdia de Deus, o apóstolo nos exorta: ofereçam-se como sacrifícios a Deus, sacrifícios santos, vivos e agradáveis, pois este é o culto racional de vocês. De trás para frente, a palavra racional no grego é logikos. E ela nos lembra que diante das infindáveis manifestações das misericórdias de Deus, a maior sendo o sacrifício de Cristo, a única resposta lógica é o sacrifício do nosso corpo em adoração a Cristo. E notem bem, o apóstolo podia ter dito: ofereçam o coração de vocês, ofereçam o interior de vocês. Mas o que disse foi: ofereçam o corpo. Por quê? Porque nos dias de Paulo, especialmente nos círculos mais gregos, havia certo desprezo pelo corpo. O corpo era visto como a prisão da alma. De modo semelhante, nos nossos dias, as pessoas falam muito de dar o coração a Deus. Quase nunca mencionam dar o corpo a Deus. Qual é o ponto aqui, irmãos? O ponto é que o corpo importa para Deus tanto quanto o coração. Aliás, é por meio do corpo que se revela na prática depravação e santificação. No capítulo 3 de Romanos, por exemplo, o apóstolo nos diz que a depravação da humanidade se manifesta por meio de línguas que mentem e olhos que se desviam de Deus. No capítulo 6, por outro lado, ele nos diz que a santidade do crente se manifesta também por meio dos atos do corpo, o qual é um instrumento para a glória de Deus. Esta oferta do corpo como sacrifício a Deus tem que ser, como lemos, viva, santa e agradável a Deus. Alguém disse que o problema da oferta viva é que ela sempre dá um jeito de fugir do altar. Essa não é a questão. Por sacrifício vivo, o apóstolo está falando mais de um estilo de vida, de alguém que se sacrifica não apenas uma vez, mas que escolhe viver se sacrificando para a glória de Deus. Por sacrifício santo, entenda consagração. No Antigo Testamento, pessoas, objetos e lugares eram consagrados a Deus, separados para uso específico na adoração do Senhor. Se vivo, fala do estilo de vida que assumimos, e se santo, da qualidade da vida que levamos. Agradável aponta para o objetivo da vida cristã. Nós nos oferecemos a Deus como sacrifício, não porque queremos algo de Deus. Nós nos oferecemos a Deus como sacrifício para agradar aquele que se agradou em nos salvar por meio do sacrifício de seu Filho. Será mesmo que é como vivemos, gente? Você atendeu
Melhor, você tem atendido ao pedido de Romanos 12:1. Ou seja, você tem se oferecido a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável? Não. Essa não tem sido a sua vida. Em vez disso, você anda frio no amor por Cristo, indiferente para com a obra de Cristo, estagnado no crescimento espiritual, no Evangelho de Cristo. O que fazer? A sugestão de Romanos 12:1 está na frase: este é o culto racional de vocês. Se alguém entende e fica maravilhado com o maior ato da misericórdia de Deus, Cristo entregando-se por pecadores na cruz, a resposta racional é entregar-se a Ele em adoração. Se não é como tem vivido, irmão, você não precisa subir o monte, você não precisa gastar rios de dinheiro em um encontro XYZ. Você só precisa voltar os olhos outra vez para o Evangelho de Cristo. Você precisa nesta noite se forçar a lembrar onde você estava, em que estado se achava, o que fazia você antes de Cristo, até que Ele te encontrou. Você precisa remover da sua vida, irmão em Cristo, distrações e às vezes até algumas bênçãos, a fim de novo contemplar a misericórdia de Cristo, a qual sem igual se manifestou na cruz do Calvário. A ideia é, quanto mais você meditar no Evangelho, quanto mais você cantar o Evangelho, quanto mais ler sobre o Evangelho, Cristo morrendo e ressuscitando para a sua salvação, mais desejos por viver sacrificialmente por Cristo vão surgir no coração. Quando acontecer, ou se estiver acontecendo agora, tenha em mente que o santo pedido de Romanos 12:1 diz respeito à consagração. Ofereçam-se como sacrifícios. O texto diz: ofereçam o seu corpo como sacrifício. Mas aqui alguém pode estar pensando: pastor, meu corpo está fora de forma, ou meu corpo está fraco, ou meu corpo está doente, ou o meu corpo não é tão bonito assim, irmão. Eu posso entender, mas o que você precisa entender nesta noite é que o sacrifício do nosso corpo não é um sacrifício pelo pecado. O sacrifício por nosso pecado foi feito por Cristo e ele foi suficiente. Portanto, o que Deus espera de nós não é um corpo perfeito, sem cicatriz, sem defeito algum, sem doença. A oferta do nosso corpo não é a oferta da beleza ou da força, é a oferta do comportamento. O corpo importa para Deus não porque ele é bonito ou feio, não porque está saudável ou doente. O corpo importa muitíssimo porque ele age e realiza. Por meio do corpo, forte ou fraco, doente ou saudável, o que importa é que a beleza de Cristo seja manifestada através de uma vida que glorifica a Deus.
E isso acontece, irmãos, não só nos cultos, não só aos domingos, mas também tem que acontecer de segunda a sábado, quando assumimos o estilo de vida de Romanos 12. Ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja, esta vida de morrer para si mesmo e viver para Deus precisa aparecer todos os dias, pois somos sacrifícios vivos ou sacrifícios que queimam continuamente para a glória de Deus. Esta vida de morrer para si mesmo e viver para Deus acontece no mundo. Nós somos santos no mundo. Cantamos às vezes as mesmas músicas. Gostamos às vezes dos mesmos esportes. Trabalhamos às vezes nos mesmos lugares. Mas já não somos mais as mesmas pessoas. Deus nos santificou, nos separou e espera que assim vivamos para a glória dEle. Esta vida de morrer para si mesmo e viver para Deus só vai ser possível se você lembrar que o sacrifício tem que ser agradável a Ele. Em vários momentos vivemos para agradar a nós mesmos. Tem que ser do nosso jeito, como queremos, quando queremos. Em outros vivemos para agradar as pessoas, preocupados o tempo todo como vamos conquistar as pessoas, como vamos levá-las a gostar de nós, irmãos. Nossa vida precisa ser agradável a Deus. Ao final de cada dia, o que realmente importa é se o aroma da nossa vida foi agradável a Ele. Atender ao pedido de Paulo implica oferecer-se como sacrifício ao Senhor. É isso. Mas como acontece? Como nos apropriamos? Como colocamos isso em prática? Eu acho que a resposta começa a aparecer no verso 2. E eu queria considerar com vocês agora a apropriação do santo pedido de Paulo. O verso 1 nos apresenta o pedido, o 2 nos explica como atender a ele. Paulo escreve, verso 2, parte A, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. Do geral para o particular, irmãos, as orientações do apóstolo no grego se acham no imperativo presente e na voz passiva. Sabe o que significa? Primeiro, que são ordens, são exortações. Não vivam conforme os padrões deste mundo. E deixem que Deus os transforme. Porque estão no tempo presente, são ordens que refletem algo que precisa acontecer regularmente, não só uma vez. Ou seja, os crentes devem viver no não vivam conforme os padrões deste mundo e no deixem que Deus os transforme. E a voz passiva, por sua vez, nos lembra que se trata de algo que nós não fazemos sozinhos. Por um lado, nós sofremos a pressão externa do mundo para nos conformarmos a ele.
Por outro, é Deus que nos transforma no interior. Ainda assim, e aqui eu volto ao particular do verso, nós temos duas responsabilidades a cumprir. A primeira, não vivam conforme os padrões deste mundo, a fim de se oferecer a Deus como sacrifício. Você tem que resistir à conformidade dos padrões deste mundo. E por padrões deste mundo, não entenda só comportamentos. Mundanismo não é só algo que fazemos. Mundanismo é uma mentalidade que está por trás de tudo, ou que pode estar por trás de tudo o que fazemos, pensamos e até sentimos. E de acordo com Paulo, o mundo vai tentar conformar os crentes aos seus padrões. Padrões de quê? De pensamento. Padrões de quê? De sentimento. Padrões de quê? De conduta. E a parte deles, ou melhor, a nossa parte é: não vivam conforme os padrões deste mundo. A segunda ordem é: deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A ordem não é só negativa. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Também é positiva. Deixem que Deus os transforme. E veja, também temos aqui um contraste. Paulo está contrastando conformidade com transformação. Vocês devem resistir à conformidade com este mundo, e vocês devem ser transformados por Deus. O que se dá, o que acontece, primeiro pela renovação da mente. Entenda, não se está dizendo que alguém que tira 10 na prova de conhecimento bíblico é necessariamente, de verdade, transformado no coração à sede das vontades humanas. O que se está dizendo é que a transformação do coração começa pela renovação da mente. Para citar outra vez o Dr. Sproul, ninguém é transformado sem ter o coração mudado. Contudo, Deus nos criou de tal modo que a via de acesso ao coração é a mente. A partir da nova mente, nosso coração é mudado. E quando o coração é mudado, toda a nossa vida é mudada. É assim que nos tornamos pessoas transformadas. Não é o que queremos, gente. Não queremos ser pessoas melhores. Pessoas transformadas. Pessoas mais santas. Pessoas mais piedosas. Não vai rolar. Não vai acontecer sem algum nível de inconformismo com os padrões deste mundo. Os adolescentes sofrem muito com a pressão social para conformar-se, porque não querem ficar de fora, ou porque querem ser aceitos, porque não querem ser vistos como bobos ou diferentes. Eles cedem, preferem se conformar aos padrões de seus colegas, mesmo quando não gostam deles. Mas isso não é particular dos adolescentes. Acontece com todo adulto no ambiente de trabalho.
E acontece com os crentes no mundo. Nós também não queremos ficar de fora. Nós também queremos ser bem vistos. E eu entendo, irmãos, só que se realmente queremos nos entregar a Deus como sacrifícios agradáveis a Ele, nós precisamos resistir à pressão do conformar-se aos padrões deste mundo. E de novo, eu não estou falando de abster-se de apenas algumas atividades rotuladas pelos crentes. Beber, dançar, praticar esporte, assistir a séries, a filmes. Não, isso é pouco. Eu me refiro muito mais à pressão sorrateira deste mundo para nos conformar aos seus deuses, valores e sistemas. Você pode ser um crente pregando, cheio de mundanismo no coração. Você pode estar ministrando louvor para a sua própria glória. Já pensou nisso? Enquanto você estuda, jovem, buscando as melhores notas, ou enquanto você trabalha, irmão, buscando as melhores metas, a quem você realmente está adorando? A Deus? Ou aos falsos deuses desta era? Poder, visibilidade, prestígio, fama, dinheiro. Quais valores, irmãos, nos norteiam na vida? São os valores do reino de Deus? Ou os valores deste mundo passageiro? Quais sistemas de pensamento nos guiam e motivam? O sistema doutrinário da Escritura? Ou os sistemas antropocêntricos e ateístas deste mundo? Veja, se não resistirmos aos padrões deste mundo, nós vamos nos conformar a eles estando aqui. Isso é parte do que significa apropriar-se do pedido de Romanos 12, mas tem mais. Se realmente queremos nos entregar como sacrifícios agradáveis a Deus, nós também temos que ser transformados por Deus, e isso se dá outra vez, pela renovação da mente. Sabe o que significa? Que não tem santificação sem Bíblia. Não dá para crescer na piedade, para conhecer a Deus, sem Bíblia. Alguns crentes vão dizer: pastor, eu não quero estudar não, eu só quero sentir. Foi o que um homem, veja só, um homem culto, que ganha a vida estudando e lecionando, me disse outro dia lá na igreja. Depois de alguns cultos nos visitando, eu o chamei para um café e perguntei para ele: o que é que você está achando da igreja? Sem rodeios ele me disse: pastor, eu não vou ficar nessa igreja não. Eu disse: por que você não vai ficar na nossa igreja? Ele disse: porque você exige demais do meu pensamento. Eu não quero ir a um culto para pensar, eu faço isso durante a semana. Eu quero ir a um culto para sentir. Outras pessoas vão dizer: Deus nos pede que tenhamos a fé de uma criança. É verdade, quando o assunto é confiança. Porém, quando o assunto é santificação, irmão, a Bíblia nos chama a ser adultos para a glória de Deus.
Hebreus 5 nos diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Isso é uma repreensão. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir, coisa da mente, o que é bom e também o que é ruim. Bem, se é o que queremos, se realmente desejamos ser transformados por Deus, pela renovação da mente, nós precisamos fazer da leitura e meditação da Bíblia um hábito regular. Não dá para ler a Bíblia só aos domingos, irmão. Se realmente queremos ser transformados por Deus, pela renovação da mente, nós precisamos escolher muito bem os mestres ou os pregadores diante de quem sentamos para ouvir o ensino da palavra de Deus. Se realmente queremos ser transformados por Deus pela renovação da mente, nós precisamos ler bons livros recomendados por irmãos experientes. E temos que perseguir e manter boas conversas com irmãos mais piedosos do que a gente. E em todo tempo, temos que viver em oração, pedindo que o Espírito transforme por meio da mente o nosso coração para a glória de Deus. Ouvimos sobre o fundamento, natureza, apropriação. E para terminar, eu quero considerar com vocês o resultado do santo pedido de Paulo. Verso 2, por inteiro. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Olha a parte B. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os crentes precisam atender ao pedido de Paulo. Os crentes devem se entregar como sacrifício a Deus, resistindo os padrões do mundo e sendo transformados pela renovação da mente. Para quê? Essa expressão indica o propósito ou o resultado do pedido de Paulo. Se os crentes atenderem, se os crentes se entregarem como sacrifício a Deus, resistindo aos padrões do mundo, sendo transformados pela renovação da mente, eles vão experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verbo experimentar no grego é dokimasso e pode significar testar, provar e experimentar. O que o apóstolo Paulo então está dizendo é que o crente que atende ao pedido de Romanos 12:1 não vai só conhecer intelectualmente a vontade de Deus. Ele vai testar, experimentar e provar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, irmãos, é moralmente boa. É a melhor norma de vida que podemos encontrar. A vontade de Deus é agradável, agora no texto, agradável ao crente, prazerosa para o crente. A vontade de Deus é perfeita porque vem dele e tem tudo
o que mais precisamos para uma vida piedosa. É o que você quer para a sua vida? Você gostaria de experimentar a vontade de Deus? Mas de que vontade estamos falando? Quando as pessoas falam sobre o assunto, quase sempre estão se referindo à vontade secreta e misteriosa de Deus. Coisas como: com quem devo me casar? Que curso devo escolher no vestibular? Onde devo morar? Compro esta ou aquela geladeira? Irmãos, não me entendam mal. Essas coisas são importantes. Pelo menos as 3 primeiras. A geladeira eu acho que não. E porque são importantes, merecem atenção, reflexão e oração. Contudo, não é com o que mais devemos nos preocupar na vida. Nem é do que Paulo está falando aqui. Embora a questão só fique mais clara nos parágrafos seguintes de Romanos, em 1 Tessalonicenses 4:3, o apóstolo Paulo explicitamente diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. É do que o nosso texto trata também. A vontade de Deus aqui é que cresçamos em maturidade espiritual, é que nossa vida seja completamente consagrada a Deus, e que nossa mente seja transformada cada vez mais pela palavra e pelo Espírito. Então veja, o mais importante não é onde vamos morar, nem com que vamos trabalhar, nem com quem vamos casar. Se não estamos crescendo em santificação, em uma vida separada para Deus, buscar a vontade de Deus sobre essas coisas vai ser inútil. O mais importante é que busquemos conhecer e nos submeter à vontade objetiva de Deus, a qual se acha expressamente revelada na Escritura Sagrada. Se o fizermos, ou depois disso, nós saberemos tanto o que agrada a Deus, quanto o que Ele espera de nós. E quanto mais nos dedicarmos a conhecer e nos submeter à vontade de Deus revelada na palavra, mas também seremos capazes de discernir o que é melhor em cada situação da vida. O que obviamente envolve casamento, trabalho, moradia e tudo mais. Voltando ao início, o que você pediu? Ou o que vai pedir ao seu filho quando a hora de sair de casa chegar? Depois de ouvir este sermão, o que deveria pedir a si mesmo? Se ainda está em dúvida, ouça outra vez a voz do Espírito. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Lembre-se, esse pedido está fundamentado sobre as misericórdias de Deus, das quais a maior foi o sacrifício do Filho de Deus para nos salvar. Em João 3,16 nós lemos, todos conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Em 1 Timóteo 2,6, Paulo diz: Jesus deu a si mesmo como resgate por todos nós. Eis o Evangelho. Deus deu seu Filho. O Filho se deu na cruz para a nossa salvação, como oferta por nossos pecados. Você é crente, mas anda frio na fé, estagnado no crescimento, fraco, indiferente para com a obra do Senhor. Saia daqui pensando seriamente acerca do Evangelho. Converse com as pessoas que te convidaram para este evento. E responda pela 10ª ou 1000ª vez ao Evangelho, por meio da fé e do arrependimento. Ainda não é crente? Mas sente que sua vida não é tudo aquilo que você gostaria. Se acha perdido, desgostoso. Ouça o Evangelho. Converse sobre o Evangelho com as pessoas que te convidaram para vir aqui. Considere a possibilidade do Evangelho. E pela primeira vez, responda ao Evangelho crendo que Jesus morreu na cruz para salvar você da condenação eterna e para levá-lo aqui e agora ao conhecimento e à experiência da vontade de Deus. Seja você crente ou não, criança ou adulto, pai ou filho, atenda ao pedido deste texto. Ofereçam o seu corpo como sacrifício a Deus. E então, você vai experimentar qual é a vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Que Deus os abençoe. Em Cristo Jesus.